Olá, pessoal, boa noite. Hoje estou aqui conversando com o professor Hamilton, que é professor da Escola Politécnica, e hoje a gente vai falar sobre a carreira do analista de dados. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Essa entrevista ela está sendo gravada porque nesse momento o professor está participando de um curso, né? E hoje vem Perfeito. conversar com a gente sobre essa carreira que está em ascensão e que está todo mundo buscando, indo atrás, né? Pode falar um pouquinho sobre você, professor, e também sobre um pouco sobre essa posição do mercado, sobre a profissão mesmo de analista de dados. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Jéssica? Então, na verdade, eu já dou aula no curso de computação já tem algum tempo, né? Sempre vinculado a essas áreas de dados. O que a gente observa é realmente a importância que vem ganhando, não que os dados não tivessem importância, né? Mas eles vêm ganhando agora importância em todos os aspectos, né? Então, quando você vai para a área mais de engenharia, mais para o hardware, mais para aquele software mais básico, hoje nós temos o pequeno exemplo, né? Pequeno grande exemplo do IoT, né? Ou de todos os dispositivos IoT, que eram coisas muito exclusivas da engenharia, né? De desenvolvimento, de coisas pequenas que resolviam pequenos problemas. Só que hoje ganhou uma importância enorme, né? Enorme, porque eles serão responsáveis pela produção de um grande volume de dados, né? Seja de sensores remotos, né? Sensores eram remotos, mas eram por cabos, eram em ambientes controlados, né? E hoje nós vamos ter sensores com várias plataformas aí também de software, espalhados e gerando informações, ou melhor, gerando dados para várias aplicações dos mais variados tipos, né? Então, o que a gente observa da engenharia é isso, né? Então, eu sou formado em engenharia elétrica, tenho especialização em telecomunicações, então pego mais ou menos essa linha, e tenho mestrado em gestão ambiental. Gestão ambiental não tem nada a ver com engenharia, porque, na verdade, gestão ambiental ele é um curso transdisciplinar, né? Então, nas minhas turmas haviam, né, profissionais de arquitetura, de engenharia civil, da área de direito, da área de biologia, porque é um curso, né, transdisciplinar. Mas o trabalho, como eu posso comentar com vocês, foi desenvolvido em cima de computação, né? Computação, processamento de imagem voltado para testes com células de cebola. Legal. Então, a cebola é um elemento, um organismo muito sensível a contaminantes. Ela é bastante estável, ela tem uma série de benefícios. Então, para testes, né, para ensaios, então ela é usada, um dos mecanismos, né, um dos elementos usados para ensaios ambientais, mas é naturalmente feito manualmente, né? Microscópio contra a quantidade de núcleos, ver a variação que teve da referência para o tratamento 1, tratamento 2. Então, meu trabalho foi em cima de processamento de imagem para automatizar parte dessa atividade, né? Então, juntando um pouquinho de computação com a área biológica, a área ambiental. Legal, professor. E como que é essa carreira de analista de dados, assim? E como que aconteceu essa evolução? Ah, legal. Bom, o profissional de dados hoje, ele é uma pessoa que é um profissional que vai pegar um determinado volume de dados, de vários tipos, e vai manipular esses dados para tentar extrair informações dos dados. O dado em si, ele não gera uma informação sozinho. Às vezes sim, mas normalmente ele precisa de outros dados para compor uma informação, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente está medindo aí um consumo de um determinado prédio, que seja um prédio comercial ou uma fábrica. Vamos supor que uma fábrica que só tem um cliente, né? Ele é o dono da fábrica. Então, o que que essa variável nos conta? Essa única variável que indica consumo no dia, o consumo ao longo da semana, o consumo ao longo do mês, o consumo ao longo do ano. O que que essa variável, né, que é disponível no processo, como um dado, a gente medindo esse consumo, o que que ela diz? Ela diz se há um aumento de consumo ao longo dos anos, né? Se você olhar para trás no primeiro ano de instalação da fábrica e olhar agora, 5 anos depois da fábrica, qual foi o aumento de consumo que teve? Dá para prever esse aumento de consumo para frente?
E essa é a ideia, né? Você ter, você predizer alguns elementos. Se você olha o comportamento da semana, você consegue saber que o consumo é maior na segunda e menor na sexta. Esse é um dado. Você consegue saber que no mês de outubro ele consome mais energia do que no mês de setembro. Então, esses dados, aquela variável sozinha já conta, já transforma isso em informações. Quando você casa essa informação com outra informação, por exemplo, produção, que é um outro dado isolado, quanto foi produzido, quando você combina essas duas variáveis, você começa a achar uma relação entre elas. E aí a gente chama de correlação, né? Já é um dado estatístico. Elas estão bem correlacionadas ou elas não estão correlacionadas? Mas você já tem outra informação. Você sabe que aquela variação de consumo está associado à produção, se a correlação for bem elevada. Mas se a correlação não for bem elevada, ou melhor, se ela for negativa, não tem relação, tem relação, muitas coisas a gente já induz, né? Já tem ideia, não, é isso que está acontecendo, talvez por isso aquele motivo. A gente trabalha com ciência de dados, você está justamente tirando outras informações como essa. E de que maneira a gente se beneficia disso? Vamos supor que uma vez que a gente já existe, a gente já determinou que existe uma correlação entre produção e consumo, mas ela não está assim muito elevada, essa correlação. O que significa? Significa que existem outros elementos que participam, né? Então a gente já começa a extrair, bom, temos que buscar as outras fontes, outros dados que complementem essa informação que nós já temos. Quando você pega um dado, por exemplo, de custo de energia elétrica, e você casa esse custo de energia elétrica com o seu consumo, você pode chegar à conclusão que nos momentos que você tem maior consumo, a tua energia custa mais caro. Uhum. E aí abre uma oportunidade, né, de você conseguir tornar a sua produção mais eficiente. Ou você agrega ou justifica a aquisição de outros meios de energia, justifica a aquisição de outro fornecedor de energia para aquele horário, para você balancear, de outro tipo de outra matriz energética. Como um gerador, por exemplo, né? Eu Como posso um fazer gerador, o exatamente. payback, né? Para saber quando que até onde que o gerador se paga e tudo mais, esse investimento, Perfeito. né? É exatamente isso. Mas você só sabe que isso é necessário se você conseguir levantar os dados. Então, É. extrapolando esse pequeno, esse singelo exemplo, a gente entende o poder do trabalho com dados, né? Quando você começa a ter uma grande quantidade de dados, como você extrai informações relevantes desse conjunto de dados, né? Como é que isso evoluiu? Na verdade, a gente sempre tratou os dados, né, desde que a computação existiu. Até antes você guardava em papel, guardava em outros momentos, né? Mas o dado em si sempre foi importante para obter informação. Mas quando a gente trata da computação, né, e o suporte que ela deu a essa evolução, nós temos ali que, nas décadas ali de 70, início dos anos de 80, já existiam, né, sistemas que compunham dados de fontes distantes, de fontes diferentes. Então, existia até uma tecnologia na época chamada de ETL, ou seja, que ele fazia a extração, fazia a transformação e fazia a carga. Ou seja, era um sistema que pegava de um banco de dados de um sistema, porque os bancos de dados estavam focados em sistemas, né? Então, ele tirava essas informações do sistema e colocava no outro sistema. Por exemplo, a gente até pode ter exemplo acadêmico disso. A gente tem um sistema acadêmico, mas esse sistema acadêmico não está relacionado, por exemplo, com o sistema de atendimento dos alunos, ou o sistema de análise do desempenho dos alunos, né? A gente tem um sistema, a gente tem uma outra necessidade. Então, você poderia juntar essas duas informações de dados, por exemplo, como nós temos o CMA, qual é o Uhum. desempenho, quais são as requisições, qual é o aluno que está buscando o CMA, em que condições, e combinar esses dados com o próprio sistema acadêmico. Se a gente estivesse falando de uma tecnologia dos anos 70, a gente simplesmente pegaria um outro banco de dados, juntaria esses dados, né, tanto do CMA quanto do sistema acadêmico, do Universo, e teria então um sistema novo, trabalhando exatamente com essa conexão entre os dois sistemas. Então, isso que Engra- assistia. Pois, Isso vem desculpe. bem assim né, de encontro, né? Quando a gente fala de qualidade também, né? Que foi bem naquela época em que os dados, a estatística ela veio mesmo para revolucionar a qualidade, né? Então começou a ter, né, esses dados para poder analisar
e através das ferramentas da qualidade dentro das indústrias, né, e tudo mais. Então, foi bem também quando houve a informatização dos processos produtivos, então veio tudo junto ali. A evolução de qualidade, por exemplo, a evolução dos processos produtivos, a evolução da informação, que vem a utilização de computadores. Quem nunca trabalhou? Eu lembro de alguns anos atrás, assim, ainda era aprendiz, aquela tela preta com as letras verdes, assim, tipo Matrix, né? Que você tinha Acho. que acessar para conseguir as informações ali e tudo mais. Então, e hoje a gente já vê uma outra revolução, né? Que é esse excesso de dados e como conseguir separar ali para ver o que realmente é importante. Até eu ia É. perguntar, né, professor, então de onde que vem esses dados, né? E quais são as áreas que utilizam? Porque a gente se limita a pensar em produção, mas sempre vem além, né? A gente tem uma tendência, né? A gente que já começou trabalhando na indústria, né? Você já vem com certos hábitos e você percebe muito bem a aplicação da qualidade de vários elementos na Isso. própria indústria, né? A indústria é uma grande escola, né? Aí a gente vai para uma área de serviços, né? Todos, de certa forma, estamos numa área de serviço. E tudo acontece também na área de serviço como acontece na indústria, só que ela é menos claro de você perceber, né? Todo o relacionamento, né? A indústria, ela tem um ambiente fechado, consegue perceber isso mais claramente. Todo mundo respira isso, né? Na área de serviço é um pouco mais complicada, mas, na verdade, ele veio também evoluindo com vários padrões a partir disso, né? Bom, os dados hoje, quando a gente pensa na análise de dados, ele vem de todos os lugares que, em algum momento, registra algum tipo de informação, algum tipo de dado. Então, a gente poderia falar que a internet é uma grande fonte de dados hoje, as redes sociais, em particular, celulares, o fato de você estar passeando aí com celulares, de vez em quando a gente recebe aí do Google, né? Por onde você andou esse mês, né? Então, sabe todos os lugares que você almoçou, jantou, pelo horário, ele consegue saber, porque ele junta as informações. Se você viajou, não viajou, se você chegou a pegar um determinado voo. Né? Vem também aí de compras online, das escolhas que você tem para filmes ou documentários, vídeos curtos. Isso vai gerando informação. Os próprios IoTs que já começam hoje a gerar algumas informações. E aí, indo para uma outra área, na qual você vai precisar também, é mais técnico, são informações, por exemplo, de servidores, log de servidores, dados espaciais que são combinados com outros dados, dados de diversas fontes aí que são abertos, dados de venda quando você está pensando em marketing, indicadores econômicos, né, que estão aí já disponíveis e você consegue fazer uma busca até por ferramentas automatizadas. E além de todos os outros que você já tinha, como consumo de energia, consumo de combustível, gasto com manutenção, variação de temperatura no ambiente, dados eh, ambientais, né, que você tenha, quantidade de pessoas em ambiente, fluxo de pessoas, de veículos, rotas, tempo de entrega. Ou seja, tudo isso geram informações. E são informações bastante de ambientes separados. Que nem você falou, né? Dados ambientais, né? Às vezes os engenheiros, o que que eu vou fazer na área ambiental, né? Que qualquer outro tipo de engenharia, de produção, igual da computação, né? E você vê assim, poxa, se você começa a analisar os dados de todo um comportamento, né? A da parte ambiental, você consegue às vezes até prever um apagão. Sim, Não é verdade? Então, até mesmo prever algum outro tipo de incidência mesmo ambiental que isso possa prejudicar a sua produção, possa prejudicar o que você está fazendo e todo o processo, né? sim, É quando a bem. gente... É isso mesmo, é perfeita a sua análise. Quando você tem a agricultura, por exemplo, hoje ela depende muito desses dados, né? Você vai fazer, Isso. bom, eu vou fazer o plantio na época certa, eu vou atrasar um pouco o plantio, porque tem uma certa... Esse ano está mais seco, tem o ninho, tem linha, tem o que está previsto para esse ano, né? Isso. E é importante isso, é importante ter isso. Inclusive, ano passado, eu até acompanhei algumas... A gente tem a Academia Cisco aqui na Uninter, né? Acho que os alunos, vários alunos já sabem disso, muitos cursos interessantes. E, além disso, a gente tem algumas palestras aí
apresentação de empresas de tecnologia que estão se destacando, né? Ano passado, me chamou muita atenção uma empresa brasileira formada aí por 3 sócios, né? Todos muito novos, uma administradora, 2 engenheiros, aliás, ela era a palestrante, e que o trabalho deles, basicamente, é com plantio, com produção agrícola. Só que eles não plantam nada. Só analisam dados. Eles analisam dados. Então, eles têm sensores, IoT, vários sensores que eles vendem, instalam, gerenciam e fazem todo o batimento de dados para fornecer informações relevantes para os agricultores. Então, eles já é uma empresa multinacional, porque daqui ela já está prestando serviço aqui na América Latina, e são empresas novas, com pessoal muito novo, basicamente trabalhando com dados. Legal, muito bacana. Então, professor, falando nessa área de que a gente está conversando, né, sobre o analista de dados, então o que é esse Data Science e Data Analytics? Legal, essa é uma boa pergunta, Jéssica, porque acho que é de todo mundo, né? Que os dois termos convivem, né, juntos, mas existe uma definição aí para eles, né? O Data Science ele está envolvido naquelas atividades de processamento dos dados, ou seja, de uso de algoritmos, uso de linguagens, uso de matemática, cujo objetivo é basicamente encontrar padrões naqueles dados, né? Ou seja, que dado está relacionado com que dado, em que dimensão, de que intensidade, né? E já aproveitando para falar do profissional que trabalha nessa área, precisa de estatística, precisa de matemática. Essas, normalmente, os nossos, de maneira geral, os alunos não dão muita importância a esses dois temas. Tecnologia, para essa área, precisa. E também precisa saber resolver problemas. Essa é a ideia do profissional que vai trabalhar com Data Science. Já para o Data Analytics é um pouco diferente. Ele não entra nas questões de tecnologia, e ele já começa a tentar transformar os dados que já foram processados, que já existem algumas relações, em uma informação que seja útil para o negócio da empresa. Então, essa é a habilidade dele, é uma habilidade analítica, né, de como entender e como compreender esses dados. E é aqui que entra o Big Data, normalmente dito, é aqui que entra o Business Intelligence, BI, né? É aqui que entra o marketing, né? Normalmente, que o pessoal se define, vou melhorar as vendas, etc. Entra nessa área aqui de Data Analytics. E uma habilidade também que eu andei dando uma pesquisada no que o mercado estava falando, é uma habilidade desse profissional, além de ser um profissional que conheça, consiga fazer análise de dados, que tenha afinidade com dados, né? Que ele também saiba como apresentar esses resultados para o pessoal não técnico. Então, além de chegar às conclusões, ele tem que ter essa habilidade específica de conseguir demonstrar o que ele obteve, as conclusões que ele obteve. Inclusive os projetos futuros, né? Que ele está, inclusive, sugerindo que sejam desenvolvidos, né? Então, essa é uma habilidade aqui fundamental, porque se ele não conseguir convencer, né, as pessoas do grupo, as pessoas do board da empresa, ele não consegue avançar com o seu Não projeto. adianta, é verdade. E assim, para a gente finalizar mesmo essa conversa, como que é o trabalho de análise de dados e quais são as oportunidades de carreira para o aluno ou para o interessado que quer seguir essa área mesmo de tratamento de dados, de análise, que nem o professor falou, de exposição de uma maneira mais fácil? É legal, legal, porque isso é uma coisa também que vem de encontro com aquilo que a gente costuma falar para os alunos, né, para todos os contatos, né? É o trabalho em equipe. Tem que trabalhar em equipe, porque você vai reunir, e aí existem aí várias empresas que já estão muito adiantadas em padrões, né, de pesquisa de dados, de ciência de dados, mas o modelo aceito é que você precisa, nessa equipe, para você alcançar os objetivos, precisa ter pessoal de negócio, que tem essa noção analítica, precisa ter o pessoal de análise que consegue levantar os dados e traduzir esses dados em direção ao negócio, né, ao projeto de negócio da empresa, e precisa ter o pessoal de tecnologia. Então, esses três juntos, eles vão conseguir, então, desenvolver problemas do negócio, vão conseguir desenvolver problemas de análise de dados, vão conseguir automatizar alguns processos do negócio para conseguir fortalecer, melhorar e, de fato, extrair informações que tragam benefícios competitivos para a empresa.
Se você também tiver tudo isso e não conseguir trazer benefícios para a empresa, você não tem essa área se torna Sim. inútil. Você precisa agregar valor para o negócio. Então, é o grande objetivo. Não adianta ter um monte de tecnologia, um monte de coisa, e você não gerar valor, né, para a Competitividade, empresa. né? Competitividade. E é uma análise transdisciplinar. Não tem. Então, vai envolver aí uma série de profissões que a cada dia aí surgem novas, né? Eu consegui aqui elencar 10 delas que estão aí nos materiais, que estão aí circulando no mercado, como, por exemplo, engenheiro de dados. Então, engenheiro de dados é a pessoa que vai definir bases de dados, é projetar, né, construir as bases de dados. Uma outra profissão é o engenheiro de Big Data. Então, é um engenheiro de dados, é um cara que tem a competência para construir essas arquiteturas muito eficientes, né, como se fosse, de fato, uma construção, né, de um prédio, enfim, aquela parte pesada, mais focada em Big Data. Então, engenheiro de Big Data, engenheiro de dados estão correlacionados, mas o engenheiro de Big Data é uma especialização dessa, desse processo de dados. Temos uma outra carreira que é o arquiteto de dados. Então, o arquiteto de dados ele vai projetar a ferramenta ou a estrutura que os engenheiros de dados vão construir. Então, ele está diretamente alinhado às perspectivas da empresa. O que é que precisa para a empresa, quais são os objetivos que se esperam desse projeto. Aí nós temos as outras áreas que estão relacionadas aí dentro de microprocessos, dentro desse grande processo, né? Tem o cientista de machine learning, então vai ser um profissional especializado em definir e encontrar padrões nesse grande número de dados, essa grande quantidade de dados e dados diferentes, que vai ser uma pessoa com forte conhecimento em matemática e estatística. Essa característica tem que ter essa afinidade. Uhum. Vai ter um engenheiro de machine learning, que vai pegar as propostas do cientista de machine learning e aplicar nos dados, né? Criar as ferramentas para serem usadas naqueles dados. Então, vê que é bem particionado, né, as funções Sim. de cada uma dessas profissões. Vai ter o especialista de Business Analytics, que é, na verdade, um especialista no negócio da empresa, ou nos negócios, uma pessoa que tem bastante experiência, que ele precisa ser um facilitador para a empresa, né, entender os objetivos e passar, né, as informações para o board da empresa, e, ao mesmo tempo, conseguir conversar com o pessoal de tecnologia, para gerar algo que agregue valor para a empresa. Uhum. Temos aí um desenvolvedor de visualização de dados, né? Esse, inclusive, nós temos aí uma disciplina no curso de ciência de dados aqui da Uninter, que é o Data Storytelling, que é uma forma de você pegar toda aquela conclusão complexa, com muita informação, e você conseguir contar e mostrar isso de uma forma simples, que faça sentido, né? Para quem não é da área e quem não participou, para quem não ficou 5 meses trabalhando naquele projeto. É só para quem precisa decidir a respeito do projeto. Então, existe toda uma técnica aqui que precisa ser desenvolvida, e essa é uma habilidade desse profissional, para ele mostrar as suas conclusões e conseguir vender, né, as suas conclusões e as suas propostas de projeto. Aí nós temos o gerente de analytics, que ele é digamos, o gestor responsável por organizar todo esse trabalho, conseguir trazer recursos, pessoas, organizar, separar as equipes, ou seja, porque pode ter vários trabalhos paralelos e ele é responsável, então, pelo sucesso global, né, desse projeto. Então, precisa ter habilidade de pessoas, precisa conhecer infraestrutura, precisa conhecer ferramentas, precisa saber se comunicar. E até agora a gente não falou de nenhuma dessas tarefas aqui que não tem trabalho em equipe, né? Sim. Todas elas têm trabalho em Todas, equipe. né? Todas Nós temos mesmo. aqui a figura do estatístico. Uhum. Estamos quase terminando. Então, ele não é uma profissão nova, né? Mas ela muda o foco dele aqui nesse cenário. Então, ele passa agora a estudar não só números e outras relações quantitativas, mas muito mais agora relações qualitativas, né? E principalmente focadas a mercado, né? Quais são as tendências, como que os determinados clientes se manifestam nas redes sociais. E aqui entra algo que eu esqueci de comentar quando a gente falava de dados. Quando a gente fala de dados estruturais são esses dados que a gente já tem em banco de dados, né? É a idade, gênero, quanto comprou, são dados objetivos, né? E temos aqueles dados
não estruturados, que aí entra uma parte da função de estatística, que é entender a natureza daquela resposta, né? Se houve sarcasmo numa opinião a respeito de um produto, se houve alguma ironia, se houve, que são coisas muito humanas, naturais, né, do ser humano, e que a máquina tem dificuldade de perceber isso, né? Tem que ser um... Para não Então, contabilizar, né? exatamente, não contabilizar errado. Uhum. Então, esse papel do estatístico também mudou para atender essa nova demanda, né? E por último aqui o cientista de dados, que é então o minerador de dados, né? Aquele cara que vai trabalhar com dados desorganizados, vai organizar os dados desorganizados, vai gerar uma série de pesquisas, de conversão de dados, vai usar um monte de recursos como machine learning, como algoritmos especializados, para conseguir, então, obter esses dados, extrair esses dados nesse banco de dados que possa ser tratado pelos demais membros, né, de todo esse grande grupo aí de pesquisadores. A área é o que mais tem para se trabalhar, né, professor? Tem, tem O que bastante. Só mais escolher tem é que coisa para pedaço, né? fazer. Qual que você se adapta. E é uma carreira que está em ascensão, porque com o aumento da utilização das tecnologias, consequentemente aumenta o número de dados, né? E principalmente agora com a questão da indústria 4.0 também, né? Então há Também. saber separar ali quais informações são relevantes e não, para que você possa entender, né, todo o processo e tudo mais. Bom, e esse curso É a gente tem isso. na Uninter, né? Que é um curso muito Sim, legal. sim. São 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos e meio, e ele sai como tecnólogo em ciência de dados. Isso Isso, perfeito. é a sua atribuição. Bom, pessoal, então chegamos hoje ao fim do nosso Gerir. A gente conversou com o professor Hamilton, que dá aula, né? É professor dentro do curso de Ciência de Dados aqui da nossa escola, da Escola Politécnica. E a gente conversou sobre a carreira desse profissional, que hoje está em grande, que você vê, né? Há uma busca muito grande por esses profissionais para que eles possam analisar e separar os dados, tratá-los da forma correta. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui ou no YouTube, deixe aqui no YouTube ou qualquer coisa, manda pelo canal da tutoria, que a gente vai dar um jeitinho de te responder, tá bom? Muito obrigada, professora, e até a próxima. Eu que agradeço o convite, Jéssica. Até a próxima. Até, tchau. Tchau.